Cartórios eleitorais fazem plantão no final de semana, mas a adesão é baixa. Nesse mês é comemorada a luta antimanicomial. Membros do Fórum de Enfrentamento à Drogadição debatem criação de um centro de acolhimento em Lajeado. E ainda conheça a arquitetura eclética de Santa Cruz do Sul. Jornal da Univates, primeira edição, começa agora. Olá, boa tarde. O 8º núcleo do CEPERS programou paralisação dos professores para hoje, mas as escolas tiveram aula normal em Lajeado. Em contato com a integrante da direção do sindicato, Luzia Herman, o ato foi aprovado em Assembleia Geral devido ao novo parcelamento de salários. Mas na cidade, poucos professores participaram da Assembleia. Na quarta-feira será feita uma nova Assembleia Regional no Castelinho. No dia vai ser definido o posicionamento do 8º núcleo do CEPERS quanto à possibilidade de greve. A Assembleia Geral é no Gigantinho, em Porto Alegre, no dia 13 de maio. Todos os eleitores que votam nos 8 municípios que compreendem a 29ª zona eleitoral e que estão com alguma pendência no título de eleitor tiveram oportunidade para regularizá-lo. Mas apesar do sábado e domingo ter sido de plantão, a adesão foi baixa. O domingo foi assim, movimento para a regularização do título de eleitor. Na 29ª zona eleitoral, final de semana de plantão. Mas eu acredito que ainda poderia, esse nosso plantão que a gente faz pré-fechamento do cadastro, no sábado e domingo, poderia ser melhor aproveitado. Né? A gente vê assim, nos dias da semana, a gente atende cerca de mais de 200 pessoas, né? E a gente observou ontem, não chegou nem a 100 e hoje dificilmente, pelo que a gente está vendo, também não vai chegar. Então, a gente acha que isso poderia ser melhor aproveitado pelas pessoas, o fato de ser sábado e domingo. E na segunda, e na terça e na quarta, que é o último dia, a gente vê bastante fila ali. E aí é um dia útil, as pessoas muitas vezes perdem horas de trabalho, deixam de ir fazer as suas funções e para ficar na fila ali, sendo que a gente poderia ter vindo fim de semana, né, sábado e domingo. O prazo final para regularizar o título é quarta-feira. Sandro Lorenzetti decidiu vir com a família no domingo. Transferência de cidade. Em função do trabalho, saíram de Brasília para vir morar em Lajeado. Foi muito boa, excelente a iniciativa, né? Porque durante a semana a gente trabalha, então não tem tempo de vir para cá. Foi muito bom e aí tiramos esse tempo para vir fazer o título. Exercer a cidadania é extremamente importante, né? E eu acho que quem tem a oportunidade tem que fazer a transferência para o município local onde está residindo. Foi isso que levou nós a fazer a transferência. Cerca de 150 pessoas atualizaram o cadastro entre o sábado e o domingo. Esse serviço vai até quarta-feira, mas para os eleitores de Lajeado e Cruzeiro do Sul, o cadastro biométrico não precisa ser feito agora. Que estão pensando em vir ao cartório única e exclusivamente para fazer o cadastro da biometria, para que não venham. Tá? Lajeado e Cruzeiro ainda não passou, não se tem ainda uma data, ainda não é obrigatório fazer a biometria. Vai ser no futuro, mas a gente ainda não tem uma data. Então a gente pede para que essas pessoas que só querem fazer a biometria, eleitores de Lajeado e Cruzeiro, para que façam isso no ano que vem. Só reforçando então, o prazo para a regularização do título termina na quarta-feira. A Receita Federal começou a receber hoje as declarações de imposto de renda dos contribuintes que perderam o prazo oficial para entregar o documento. Também começaram a ser recebidas as declarações corrigidas de pessoas que enviaram o documento, mas que contém algum erro. Quem estava obrigado a apresentar a declaração deve se preparar para mandar o documento à Receita o quanto antes, pois a multa é calculada conforme o tempo de atraso. A multa mínima por atraso é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do valor devido. Proprietários de edificações residenciais, comerciais, industriais e de serviços agora podem encaminhar a solicitação do alvará de prevenção e proteção contra incêndio pela internet, sem a necessidade de comparecer pessoalmente na unidade do Corpo de Bombeiros. O site é cbm.rs.gov.br. E a seguir, em maio, é comemorada a luta antimanicomial.
A Secretaria de Obras de Lajeado está instalando canalização pluvial ao longo da Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro São Cristóvão. O trabalho começou hoje pela manhã. Com a obra, o trânsito foi alterado temporariamente no sentido bairro Centro. O fluxo de veículos foi interrompido a partir da rua Maurício Cardoso até as imediações do Aspen Hotel. As duas vias no sentido inverso, centro-bairro, que não receberão as obras, sofreram mudanças de sentido. Uma delas continua levando os condutores do centro até o bairro, enquanto a outra faz o trajeto inverso. A previsão da Prefeitura é que o trabalho leve até 3 dias. De cada 4 veículos que deveriam recolher o IPVA 2016, um está circulando com imposto atrasado. São 933 mil proprietários que não observaram o calendário que terminou na última semana, o que representou uma inadimplência financeira de 20%, o dobro do registrado no ano passado. Do total que é arrecadado com o IPVA, metade fica nos cofres estaduais e os outros 50% são creditados de maneira automática para as prefeituras gaúchas, de acordo com o emplacamento do veículo. O calendário começou ainda em 16 de dezembro do ano passado, quando foi oferecido o desconto máximo de 27,9% para a quitação antecipada, vantagem que foi aproveitada por mais de 1 milhão de motoristas. Já o calendário pelo número final da placa foi concentrado todo no mês de abril, que terminou no dia 27. No mês de maio é comemorada a luta antimanicomial. Desde a década de 70, o movimento busca abolir o sistema de tratamento de transtornos psíquicos em hospícios e manicômios. Em Arroio do Meio, o Hospital São José oferece serviço de saúde mental desde 2007. Pacientes com sofrimentos psíquicos são atendidos por uma equipe interdisciplinar. Todos os nossos profissionais estão capacitados. Isso são médicos, enfermeiro, psicólogos, assistente social, nutricionista, farmacêuticos. Enfim, nós temos oficineiros, educadora física, nós temos assim um grupo de profissionais que todos estão capacitados para trabalhar com o nosso paciente em saúde mental. A gente recebe pacientes com vários sofrimentos, tanto a esquizofrenia, as psicoses, ainda elas existem e as pessoas internam, às vezes em estado grave, às vezes com delírio, mas a gente também interna depressão, transtorno bipolar, a gente interna também pessoas que têm problema com álcool e drogas. É uma infinidade bem grande também os transtornos alimentares que estão surgindo cada vez mais. O hospital tem 12 leitos para a saúde mental, o maior da região para atendimento de transtornos psíquicos. Além de Arroio do Meio, a entidade recebe pacientes de outras 26 cidades. A gente tem condições de oferecer para esse paciente uma melhora significativa, de colocá-lo de novo no seu meio de trabalho, no seu campo de trabalho, na sua vida social, porque a gente potencializa algumas habilidades que é visto dentro dessas oficinas que a gente oferece aqui. Que as pessoas possam ter uma vida mais efetiva com as suas famílias, com a sua comunidade, com a sociedade em geral. Que elas possam ocupar o espaço delas de direito na sociedade. Que elas consigam exercer a cidadania, que é o direito delas. Esse é um dos espaços oferecidos para os pacientes, local para convivência, bem diferente do estigma de manicômios e hospícios que a luta antimanicomial quer abolir. A luta antimanicomial ela é um movimento que ganhou força a partir da década de 70. Antes disso, as pessoas elas eram excluídas da sociedade. O objetivo era retirar elas para que elas não causassem transtornos. Não havia tanto essa ideia de tratamento. A partir da década de 70, então, com a luta antimanicomial, com toda a reforma, as pessoas elas passam a ser tratadas na sua localidade, no seu município, dentro da sua sociedade. Dia 18, o Hospital São José faz a terceira caminhada Louca de Boa. Pacientes da entidade e também de outros hospitais da região vão participar. A caminhada começa às 13h na rua Júlio de Castilhos, próximo ao trevo de acesso ao centro da cidade. Os participantes caminham até a rua coberta, onde vão ser feitas atividades em alusão à luta antimanicomial. Nessa tarde, o sol aparece acompanhado por períodos com maior quantidade de nuvens. As temperaturas devem subir um pouco e alcançar os 20
O atendimento é das 7h30 até as 11h30 da manhã e do 12h30 até as 4h30 da tarde. No Centro de Saúde do bairro Centro, o horário é estendido. A vacinação é das 8 da manhã até as 7 da noite. Precisam receber a vacina crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, doentes crônicos, indígenas, idosos e população privada de liberdade. O salário mínimo aumentou 77% acima da inflação desde 2002, passando de R$ 496, atualizado pela inflação, para R$ 880 em 2016. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIESE, a valorização alcança diretamente 48 milhões de pessoas que têm os rendimentos baseados no mínimo. Em 2017, o salário mínimo deve ser reajustado para 946, conforme a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje pela manhã teve reunião mensal do Fórum de Enfrentamento à Drogadição de Lajeado. Na prefeitura da cidade, os membros do fórum discutiram a criação de um centro de acolhimento. Segundo informações do CAPS Álcool e Drogas de Lajeado, em torno de 50 pessoas estão em situação de rua. Parte dessas ocupa de forma regular a Praça da Matriz, situação discutida por autoridades e membros do Fórum de Enfrentamento à Drogadição. Temos reunido nossos esforços para tentar amenizar a questão da drogadição de uma forma acessando o público que tem se drogado, vamos dizer, mais para aguentar situações que a vida lhes impõe na rua, que são os moradores de rua, né? O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD, planeja a criação de um centro de acolhimento para as pessoas em situação de rua, espaço com diferenças em relação ao abrigo São Chico. Muitos deles passam o dia no CAPS e que chega à noite, eles não têm para onde ir. Então, o que eles podem fazer é voltar para a praça. Então, o que a gente pensa é oferecer um espaço de acolhimento para eles dormirem, para eles. Uma demanda grande deles também é a questão de lavar roupa, tomar banho. Então, essas coisas que a gente não tem como oferecer. E isso é algo diferente do que o abrigo São Chico oferece atualmente? É isso. O que a gente quer é um espaço que eles possam acessar quando eles necessitarem ou quando eles quiserem, né? E que eles possam voltar para a rua, né? Quando for do desejo deles também, né? O projeto inicial prevê oferecer atendimento a 50 pessoas. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, assim, né? Mas enfim, 15, 20 vagas se a gente conseguir, né? Então, acho que é um número bom, assim. Mas a implantação do projeto ainda esbarra no quesito recursos financeiros. Infelizmente tem um custo alto. Então essa é toda a nossa problemática. Reunir esforços de todas as áreas, talvez não de imediato abrir e inaugurar um centro de acolhimento nos moldes do que deveria ser, mas tentar fazer com que algumas vagas sejam criadas, principalmente para que essas pessoas, os moradores de rua, com os quais nós inclusive já conversamos, já sabemos as demandas do pessoal, possam ser atendidas. As reuniões são sempre na primeira e segunda-feira de cada mês. E a seguir o assunto é a arquitetura eclética. Nós já voltamos. Semana passada, a tocha olímpica foi entregue oficialmente às mãos do comitê organizador dos Jogos Rio 2016. Ela passará por mais de 300 cidades brasileiras. No dia 5 de julho é a vez de Lajeado. A tocha vai passar pelas ruas centrais da cidade e faz uma parada no Parque Professor Teobaldo Dick. Haverá apresentações artísticas e shows entre as 8 da manhã e o meio-dia. Na região, o roteiro da tocha olímpica também passa por Encantado. A 28ª edição do Campeonato Piá de Futsal de Lajeado começa dia 7 de maio. A competição, que é organizada pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, vai ter 167 equipes, divididas em 11 categorias. Os jogos vão ser sempre aos sábados no Parque do Imigrante. O Campeonato Piá abrange escolinhas de futsal, projetos sociais e ONGs de toda a região e até de fora do Vale do Taquari.
Hoje continuamos a te mostrar a série de matérias produzida pela rede de pelas TVs que fazem parte da Rede Prosa. Em Santa Cruz do Sul, algumas edificações carregam traços de uma arquitetura eclética, prédios e monumentos que possuem características de diversos estilos arquitetônicos. A matéria é da Unisque TV. Rede Prosa. Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, é conhecida pelas tradicionais cucas com seus variados sabores e pela Oktoberfest. Mas quem vem até aqui também pode descobrir que na área central da cidade é possível encontrar imóveis que carregam a identidade cultural do município. E a principal marca é a arquitetura eclética. A gente pode perceber que a arquitetura eclética ela foi se modificando, se aperfeiçoando e ficando mais sofisticada ao longo do tempo. Ela tem características de vários estilos arquitetônicos do passado, né? Isso caracteriza a arquitetura eclética, que seria uma união, então, assim, do greco-romano, da neoclássico, do clássico, quer dizer, da arquitetura, do neoclássico, tudo reunido em uma obra mais contemporânea para a época. Concluída em 1889, a Prefeitura Municipal é a primeira construção em estilo eclético da cidade. Localizado na Praça da Bandeira, o prédio reúne diversos elementos da arquitetura clássica, o que lhe confere um caráter de monumentalidade. A Igreja Evangélica e a Catedral São João Batista, dois importantes pontos turísticos do município, também representam esse estilo arquitetônico. Existe a Igreja Evangélica, né, que é a primeira igreja a ser reconstruída. Já havia uma igreja inicial e eles demoliram aquela e construíram uma nova, que é essa que existe até hoje. E nesse projeto arquitetônico, a gente percebe um estilo neo-românico. Então, a gente vê essa igreja e analisa com similares europeus, né, de estilo, ou melhor, que foram construídos na Europa, e a gente percebe essa semelhança. O segundo grande monumento arquitetônico relacionado à religião foi a Igreja Católica. E essa já foi num estilo, digamos assim, neogótico, né? E isso foi inspirado, então, naquelas obras góticas, né, originais, mas com uma nova técnica construtiva. Então, aqui a gente percebe que a estrutura interna do forro da igreja, né, que são aqueles tramados todos, aquilo é só enfeite, né? Aquilo não vem a ser um elemento estrutural. Obviamente que as colunas todas são estruturais, mas aqueles adornos todos, eles são alegorias, digamos assim, dentro dessa arquitetura, porque não haveria necessidade de ter essas ramificações estruturais no forro da igreja. Então, com isso eu quero dizer assim, que Santa Cruz do Sul, nesses dois elementos de religiosos, monumentos inclusive, eles guardam assim estilos diferentes, embora tenham sido construídos muito próximos, né, em datas muito próximas uma à outra. O desenvolvimento e o poder econômico, principalmente por causa da cultura do tabaco, definitivamente transformaram a cidade. A estação férrea, inaugurada em 1905, era um ramal que ligava Santa Cruz do Sul à estrada de ferro Porto Alegre, Uruguaiana. Outro exemplo que apresenta traços e características deste período é o prédio do antigo Banco Pelotense, hoje Casa das Artes Regina Simones. De acordo com a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, atualmente são 57 imóveis que integram o inventário do patrimônio histórico e cultural da cidade. Mas para este arquiteto e professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, não há interesse do município em preservar estas edificações históricas. Se percebe pela demora em liberar, digamos, incentivos, né, para esses proprietários, que não há um interesse muito intenso nessa preservação, principalmente dos prédios particulares, né, residências e pequenos comércios, né, que acabaram ficando fora da lista do inventário, né, que incluía inicialmente 61 edificações e que efetivamente hoje encontramos preservado entre integral e parcial. Integral seria total, interior e exterior, e parcial seria volumetria e fachada, né? Nós ficamos com metade dessas edificações inventariadas de fora desse mecanismo de proteção.
Já para este professor do Núcleo de Gestão Pública, a comunicação visual feita em fachadas de prédios históricos mascaram e até descaracterizam o imóvel. Para ele, este problema pode afetar a qualidade de vida dos moradores. O importante é procurar entender esse dinamismo econômico e procurar entender também que a construção de uma lei ela tem que ser feita não pensando só numa ideia de estética urbana, mas numa estética de se adequar, né, ao que for necessário para o comércio e para a prestação de serviços. Então, do meu ponto de vista, eu acho que há possibilidades de se compatibilizar interesses distintos, evitando-se os excessos. Tanto o excesso, aquele que a gente considera da poluição visual, e que tem efeitos contrários, também a permanência do usuário no espaço público, por exemplo, né, porque o espaço passa a não ser um espaço agradável, mas é um espaço só com interesse mercadológico, quanto também procurar se evitar aquele congelamento da cidade, que às vezes não expressa a dinâmica do uso que está sendo utilizado. Em 2015, uma nova lei sobre o patrimônio histórico e cultural de Santa Cruz do Sul foi promulgada. Para o secretário de Planejamento e Gestão, o objetivo da lei é preservar e manter a memória cultural. Até poucos anos atrás não se tinha uma legislação específica, se tinha uma legislação mais pontual para determinados casos, e a lei ela veio para consolidar a própria visão do município que o município tem na questão do patrimônio histórico, né, da própria incentivo muitas vezes a maioria dos imóveis listados como proteção, como protegido, como dentro da questão do patrimônio histórico são privados. Então a gente sabe que isso tem um ônus muitas vezes, então o município tem que incentivar tanto o público como o privado a preservar aquele imóvel. Com 122 mil habitantes e prestes a completar 138 anos, Santa Cruz do Sul tenta preservar as construções do passado para contar a sua história no futuro. O Jornal da Univates, primeira edição, volta amanhã ao 12h15. Mais notícias na segunda edição às 6h30. Tenha uma boa tarde.